Shalom, meus queridos e amados irmãos e amigos, que o Eterno abençoe todos vocês. Hoje nós vamos mostrar uma coisa muito bacana mesmo, né? Comprovação, né, da veracidade da Bíblia, né? Isso é muito bom porque tem muitas pessoas céticas que gostam de falar muita besteira, né? Então sempre é bom a gente mostrar, falar, olha, a ciência está comprovando a veracidade da Bíblia. Os relatos da Bíblia estão sendo confirmados pela própria ciência. Como Deus é maravilhoso, ok? Porque um pastor, um rabino, seja qualquer um religioso que for lá e apresentar uma prova, eles vão pôr sempre a suspeita e dizer: ah, você está puxando a brasa para sua sardinha. Não é sempre assim? É aquela conversa de sempre. Eu já passei por isso, né? Mas aqui nós estamos vendo cientistas, e os próprios cientistas vão lá na Bíblia, vamos comprovar quando foi que aconteceu esse evento aqui. Olha, bate direitinho, então é aquilo que nós pensávamos. Aí o cientista fala: puxa, a Bíblia está certa então. Isso é muito bom, né? É uma maravilha, eu adoro ver isso, eu adoro, né? Eu prefiro quando é um cientista mostrando evidências, né, que comprovam a veracidade da escritura. Eu prefiro quando é o cientista, e muitas vezes eu prefiro daquele cientista bem cético, aqueles que é descrente, que duvida de tudo. Esse é o melhor, esse aí é o melhor, porque ele vai lá, olha, aí vai lá na Bíblia, que nem eu vi uma arqueóloga, foi lá, pegou na Bíblia, olhou, falou: puxa, na mesma época, realmente, esse texto da Bíblia é verdadeiro. Ok? Ok? Ela não é cristã, não é judia, não é nada. Ela simplesmente era uma pessoa cética. E ela falou: a partir de hoje eu vou estudar, vou ver melhor a Bíblia, porque a Bíblia é verdadeira. Ok? Isso é muito bom, né? O que eu vou mostrar para vocês aqui é alguma coisa sensacional, tá? Então, atente aí, vamos lá. Se Deus quiser, vamos aprender mais coisas, porque a ciência está trazendo mais coisas aí, tá bom? Presta atenção, olha só. Prova arqueológica do terremoto bíblico que atingiu Jerusalém é descoberto. Uma prova arqueológica, ok? Cientistas. Então, olha o texto: você fugirá como fugiu do terremoto nos dias de Uzias, né, que é o rei de Judá. Tá? Gênesis 14, 5. Vai lá, confira, leia o capítulo, acompanhe, né? Estão vendo aqui? Já vou mostrar para vocês o vídeo, mas olha aqui, ó. E bacana, são vasos, né? São recipientes, certo? De armazenamento. Isso aqui, olha, armazenamento tanto líquido como sólidos, né? Tá aqui, ó, que foram encontrados. Pode ver que eles estão todos quebrados e remendados. Então foi tudo encontrado, né? Presta bem atenção aí, que arqueólogos descobriram em Jerusalém evidências de um terremoto mencionado na Bíblia, ok? Isso é importante. São cientistas indo lá e comprovando: olha, o texto bíblico é verdadeiro. Olha, esse outro texto bíblico também é verdadeiro, e vai indo. Esse é bom, é maravilhoso, tá? Em uma escavação da Autoridade de Antiguidades de Israel, o IAA, né, no Parque Nacional da cidade de Davi, em Jerusalém, então, evidências arqueológicas foram descobertas do terremoto que ocorreu durante o reino de Judá. Tá bom? Então vamos lá, faz tempo, né? O terremoto é mencionado na Bíblia como um evento significativo usado para marcar um período de tempo, como foi feito em Amós. O profeta Amós, certo? Que era um homem muito humilde, né? Que ele era criador de ovelhas, certo? Lá em Tecoa, certo? E o profeta Amós, ele previu isso 2 anos antes, ele avisou que aquilo ia acontecer, ok? Tá? Isso é maravilhoso, né? E existem as profecias sobre os terremotos no fim dos tempos. Vamos ver já, você vai ver aí. As palavras de Amós, um criador de ovelhas de Tecoa, que profetizou a respeito de Israel nos reinos dos reis Uzial, que é Uzias, né? De Yehudá, que é Judá. Então, Uzias de Judá. E Jerovam, certo? Filho de Joash, de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amós 1:1, tá ok? Vai lá, confirma, vai lá dar uma lida e confirma, isso é bom, tá bom? Evidência de terremoto há 2.800 anos encontrada na cidade de Davi, que é Jerusalém, tá ok? Tá lá em Jerusalém, né? 2.800 anos,
Tá bom? Olha que maravilha. Quem descobriu? Cientistas. O terremoto ocorreu em Israel cerca de 2.800 anos atrás e é descrito pelo profeta Amós na Bíblia. As evidências do terremoto foram previamente expostas em vários locais em Israel, mas os pesquisadores acreditam que pela primeira vez eles foram capazes de identificar vestígios de destruição, indicando que o terremoto também atingiu Jerusalém na época em que era a capital de Judá, no primeiro templo, ok? Ou era, né? Escavações arqueológicas feitas pelo IAA na cidade de Davi revelaram uma camada de destruição, incluindo uma fileira de vasos quebrados, incluindo tigelas, lâmpadas, utensílios de cozinha, armazenamento e potes de armazenamento, aqueles que eu mostrei, né? Alguns só ali, né? Que foram destruídos quando as paredes do prédio desabaram. De acordo com os pesquisadores, uma vez que não foram encontrados sinais de fogo, porque quando é incêndio tem sempre aqueles sinais de fogo, né? Queimou, certo? Mas não foi um evento deliberado e a razão para o colapso do prédio é o terremoto que ocorreu em Israel durante o século 8 AEC, durante o período do reino de Judá, ok? Ou Yehudá, né? De acordo com o Dr. Joy Uziel e Ortal Halaf, ok? Na transliteração do hebraico, o CH não é chá, é Ra, tá? Como se fosse 2 R. Então, Ortal Halaf, diretores de escavação, em nome do IAA, quando escavamos a estrutura e descobrimos uma camada de destruição do século 8 AC, ficamos muito surpresos, porque sabemos que Jerusalém continuou a existir em sucessão até a destruição de Babilônia, ok? Que ocorreu cerca de 200 anos depois. Olha só, hein? Nós nos perguntamos o que poderia ter causado aquela dramática camada de destruição que descobrimos. Examinando os achados da escavação, procuramos verificar se há referência a ela no texto bíblico. Olha bem, os cientistas, os arqueólogos, foram ver se há evidências bíblicas sobre aquele terremoto. Fala para confirmar se é um terremoto ou não e confirmar se há evidência bíblica. Porque muitos pesquisadores querem provar que não tem. Não, na Bíblia não fala, então não é verdadeiro. Só que eles se deram mal. Né? Então tá aqui, né? Se há referência então a ela no texto bíblico. Curiosamente, o terremoto que aparece na Bíblia nos livros de Amós e Zacarias ocorreu na época em que o prédio que escavamos na cidade de Davi ruiu, ok? Eles comprovaram que o terremoto, certo? O terremoto que fala Amós aconteceu exatamente na época em que ruiu o prédio na cidade de Davi, certo? Ok? A combinação dos achados no campo junto com a descrição bíblica nos levou à conclusão de que, olha a conclusão, o terremoto que atingiu a terra de Israel durante o reinado de Uzias, rei de Judá, atingiu também a capital do reino, que é Jerusalém. Comprovadamente eles, né, dizem, a Bíblia relatou a verdade. É mais uma veracidade bíblica. E assim vai indo, né? A ciência. Ira divina. Olha bem, terremotos na Bíblia também são usados como exemplo da ira divina. E o vale das colinas será bloqueado, pois o vale das colinas alcançará apenas Azal, será bloqueado, como foi bloqueado como resultado do terremoto nos dias do rei Uziel de Yehudá, o rei Uzias de Judá, ok? E Hashem, que é o Eterno, né? O nome, a gente chama o Eterno, né? E o Eterno, meu Deus, com todos os seres sagrados, virá até você. Zacarias 14, 5, vá lá, confira, tá bom?
De acordo com os pesquisadores, o terremoto que ocorreu em meados do século 8 AC foi provavelmente um dos terremotos mais fortes e mais prejudiciais dos tempos antigos, e evidências de sua ocorrência foram descobertas no passado em escavações realizadas em uma variedade de locais de Israel, como Azor, Gezer, Tel Agol, Tel Esaf e Gat, né? Ok? Todos esses lugares foram encontrados evidências e agora são científicas que comprovam que a Bíblia é verdadeira. O relato bíblico é verdadeiro. Destroços do terremoto foram descobertos em 6 locais: Azor, Deir, Ala, Gezer, Lachish, Tel Judeide e em Aseva. A Deris está estrategicamente confinada a meados do século 8 AC. As últimas escavações que conduzimos na cidade de Davi indicam que o terremoto provavelmente atingiu Jerusalém também. Então tá aí, os cientistas no estudo, com tudo que eles tinham, e bateram com a Bíblia, eles comprovaram então o quê? Que o texto bíblico é verdadeiro e que tudo aquilo é do terremoto do tempo do rei Uzias, o rei de Judá, certo? Terremoto e profecia na Bíblia. Vamos ver, sempre tem terremoto envolvido, né? Deve-se notar que esta ameaça de um terremoto ainda mais forte, né, na mente do público 230 anos após o terremoto, nos dias de Amós, certo? Amós, após o gigantesco terremoto, nenhum profeta hebreu poderia prever uma visitação divina, olha bem, em julgamento sem aludir a um terremoto, ok? Todas as vezes os profetas, eles falavam de uma visitação e sempre eles mostravam: a terra vai tremer, os montes tremerão, ok? Vão fender no meio com o tremor, não é verdade? Apocalipse fala isso, certo? Do monte das oliveiras se abrir ao meio, não é? Ok? Então vamos lá, né? Após o gigantesco terremoto, né? Então tá aqui, já li. E eles entrarão nas fendas das rochas, olha bem, e nas fendas nos penhascos, antes do terror do Eterno, Hashem, né? O nome do Eterno, e de sua majestade terrível, quando ele vier, né? Para dominar a terra. Isaías capítulo 2, verso 21, ok? Um evento sísmico em Jerusalém é profetizado como uma parte essencial do processo messiânico, que é do tempo da instalação do reino de Deus na terra, através do seu Messias, ok? Que resultará no terceiro templo, tá bom? Por isso que eu falo, estamos aqui na iminência da reconstrução no terceiro templo, né? As ombreiras das portas tremiam ao som de quem chamava, e a casa continuava se enchendo de fumaça. Isaías capítulo 6, verso 4. Vá lá, confira, leia o capítulo inteiro, sempre é bom, tá? Os novos achados arqueológicos serão então mostrados ao público na conferência City of David Research, deve ser isso aí, eu não falo inglês, né? A conferência arqueológica anual do Instituto Megalim, que será realizada no início do próximo mês. Então, está aí uma grande evidência descoberta por cientistas. Sempre é bom ressaltar que tem muita gente que às vezes você está explicando uma coisa e a pessoa, mas isso aí é religioso que fala. Não, foi cientista. Os cientistas foram lá, descobriram aquilo tudo, aí eles mesmos foram na Bíblia para ver o tempo que falava daquele terremoto e viram tudo que estava sendo achado e viram que batia exatamente com o mesmo tempo. São cientistas comprovando. Quem é que está fazendo tudo isso? O próprio Deus, para calar a boca dos céticos. O cético ouve um outro cético dizer: olha, a Bíblia é verdadeira. Isso cala a boca dele, porque quando um religioso
Um crente diz, ó, a Bíblia é verdadeira, ele fala, isso para você pode ser, ele vai falar isso. Mas quando vem um cientista que é cético, um cientista que simplesmente duvida, porque o verdadeiro cético, ele é honesto. Você sabia? O verdadeiro cético, ele é uma pessoa honesta. Ele é uma pessoa até correta. Ele duvida, mas ele vai lá comprovar. E ele, quando comprova, ele fala, ó, é verdadeiro. Como esses daí, ó. São cientistas, foram lá, aí eles falam, escuta, vamos ver se existe alguma evidência na Bíblia, né? Em relação a isso aqui. E foram lá e bateu exatamente na mesma época. E eles falaram, ó, não tem dúvida. Os cientistas falando, não tem dúvida. Realmente, o terremoto existiu e foi tudo aquilo que está escrito, previsto pelo profeta Amós. Amém? Então tá aí, mais uma comprovação. E também, mais um alerta. Haverá um grande terremoto. Um sinal do final dos tempos. Um sinal da redenção. Tá bom? Que o Eterno então te abençoe e te guarde. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado aí por ajudar no canal. Se você puder, compartilhe. Tá bom? Sempre é bom porque ajuda bastante o canal. Põe a sua mensagem, também ajuda demais o desempenho do canal. Dê o seu like, tá bom? Toca o sininho, porque toda vez que tem um vídeo novo, você é notificado. Algumas pessoas não estão sendo, porque é normal, né? O sistema acho que é sobrecarregado, né? Mas dá essa força para nós, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo aí. Shalom.